Na minha opinião, uma das maiores covardias, se não a maior covardia de um ser humano, era querer tomar ascensão ou galgar em cima do sofrimento ou da desgraça dos outros. Quando existe uma guerra, como essa que está acontecendo lá em Israel, e o coitado do povo do Irã, todo mundo sofre. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Eu fui marcado aí nesta polêmica da fala do Agenor Duque, um pastor neopentecostal, rebatendo a fala do Augusto Nicodemos sobre a questão escatológica de Israel, tá certo? Nós vamos analisar aqui as duas falas, tanto a fala do Augusto Nicodemos quanto a fala do Agenor Duque. O Augusto Nicodemos é um pastor presbiteriano e, por ser presbiteriano, a maioria majoritária defende um amilenismo. Então, o reverendo Augusto Nicodemos é um amilenista. Eu, particularmente, sou um pré-milenista histórico, pós-tribulacionista. Então, escatologicamente, eu defendo um pós-tribulacionismo. Ok? A gente não vai entrar em detalhes sobre essas questões escatológicas aqui. Meu objetivo é reagir à fala do Augusto Nicodemos, reagir também à fala do Agenor Duque, colocar os pingos nos is aqui e trazer uma crítica construtiva para a nossa edificação. Mas antes, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário, deixar joinha, tá certo? Compartilhar os nossos vídeos, fazer com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Então está aqui o vídeo. Primeiro eu fui marcado no Fuxico Gospel, né? O Instagram do Fuxico Gospel. Eu fui lá, dei uma olhada nessa treta, nessa polêmica, e logo após eu fui lá no Instagram do Agenor Duque, porque até o link do Instagram, o pessoal do Fuxico Gospel aqui, ó, deixou aqui, ok? Aí eu fui lá, mas no canal do Fuxico Gospel tá aqui, ó, apóstolo Agenor Duque, o apóstolo Lu, responde a fala do Augusto Nicodemos sobre Israel. Aí eu fui dar uma olhada na fala do Agenor Duque, fui dar uma olhada na fala do reverendo Augusto Nicodemos, saber quem é que está com a razão, tá certo? Então, assim, a gente vai analisar as falas, mas antes eu já gostaria de dizer a vocês aqui que o reverendo Augusto Nicodemos está desenvolvendo uma teologia de acordo com aquilo que ele acredita, que ele defende, sendo ele um pastor presbiteriano. Tá certo? Formado em teologia, doutor em teologia e coisas dessa natureza. Aí alguém até nos comentários lá do Fuxico Gospel perguntou, e o Agenor Duque? Quem é o Agenor Duque na fila do pão? O Agenor Duque tem qual curso de teologia? Qual grau de teologia? Qual nível de teologia? A pergunta que não quer calar é, pode um neopentecostal ser teólogo em alguma coisa só se for em bruxaria e feitiçaria? Né? Bruxaria e feitiçaria, que é o que eu mais vejo nessas igrejas neopentecostais e principalmente na seita que o Agenor Duque criou. Mas voltemos aqui, tá certo? Eu vou analisar primeiro a fala que gerou toda essa polêmica, tá certo? O título é Guerra em Israel. É cumprimento das profecias? É uma pergunta que foi feita e o reverendo Augusto Nicodemos vai responder, tá certo? À luz daquilo que ele defende, sendo ele um presbiteriano amilenista, ok? Vamos dar uma olhadinha na fala dele, depois a gente vai para a fala do Agenor Duque. Orar pedindo paz no mundo todo, porque paz não é alguma coisa somente para a nação de Israel, mas para todas as nações. Para algumas pessoas, o que está acontecendo em Israel é cumprimento de profecias. Mas a posição escatológica que eu tenho, que é o amilenismo,
não considera mais Israel como tendo ainda algum papel dentro da história da redenção. O que Deus tinha para fazer com os judeus e com a nação de Israel, ele já fez. Pegou aí? O que é que o reverendo está querendo passar já na primeira parte da fala dele? Ele disse que Israel não tem mais nada a ver com o plano da redenção. O que Israel tinha a ver com o plano da redenção já foi feito. Quando Cristo disse está consumado, todo o contexto do plano de Israel para a redenção havia se cumprido. É justamente nesse ponto aí, da primeira fala do Augusto Nicodemos. Vocês entenderam? Então, Israel funcionou dentro dos propósitos de Deus até a chegada de Jesus Cristo. Chegando o Messias, todo o propósito que Deus tinha através da nação de Israel se cumpriu, irmão. Quando Cristo disse, está consumado, acabou-se. Daí para frente entra o que, Pedrosa? A era da igreja. Pegou aí o sentido e o significado do que o Augusto Nicodemos está passando aqui? Pronto, vamos continuar. Agora, o seu povo não é mais a nação de Israel. Concordo. Mas são todos aqueles, inclusive judeus, todos aqueles de todas as nações que creem no Senhor Jesus Cristo. Concordo. Que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, eu não creio que esses acontecimentos recentes em Israel eles tenham qualquer significado profético, porque o que havia de profecia a ser cumprida com relação a Israel, Deus já fez. Aí, profecias no tocante à redenção humana. Ele ainda continua nessa linha de interpretação. Profecias relacionadas à redenção humana. Todas as profecias relacionadas à redenção humana já se cumpriram em Israel quando Cristo disse está consumado, está tudo quitado, acabou-se. Ok? Ele está trabalhando ainda a questão da redenção humana. Deus já fez. E agora nós vivemos no tempo da igreja. O povo de Deus, o único povo de Deus, composto de pessoas de todas as nações que creem no Senhor Jesus. Então, ele está tentando esclarecer que a teologia que ele desenvolve na igreja presbiteriana em relação a essas questões escatológicas é justamente mostrar que o plano da redenção já se cumpriu em Cristo. Então, todas as profecias do Velho Testamento que apontam para Jesus se cumpriram em Cristo, na morte de Cristo e ressurreição de Cristo, acabou-se. É isso que ele está defendendo. No amilenismo que ele defende, essas questões futuras relacionadas com o retorno de Cristo é outra coisa completamente diferente. E agora, a gente vai analisar a fala do Agenor Duque e vamos entender aqui, vamos tentar entender de onde é que o Agenor Duque tirou essa interpretação de que o Augusto Nicodemos faltou com a verdade. Vamos lá. Vamos lá. Na minha opinião, uma das maiores covardias, se não a maior covardia de um ser humano, era querer tomar ascensão ou galgar em cima do sofrimento ou da desgraça dos outros. Então, segundo o teólogo neopentecostal Agenor Duque, o Augusto Nicodemos, né, ele usou de desonestidade, querendo galgar na ascensão, tá certo? Da desgraça dos outros. O Augusto Nicodemos, segundo ele disse aqui, irmão, a fala dele, o Augusto Nicodemos estaria tirando proveito dessa situação para querer galgar na ascensão da desgraça dos outros. Repete essa frase de novo. Ele falou isso, Pedrosa? Falou. Vamos lá, de novo. Na minha opinião, uma das maiores covardias, se não a maior covardia de um ser humano, chamou Augusto Nicodemos de covarde, ok? Vamos lá. Era querer tomar ascensão ou galgar em cima do sofrimento ou da desgraça dos outros. Então chamou Augusto Nicodemos de aproveitador, porque está querendo tomar proveito dessa situação, né? Da dor, da desgraça dos outros. Veja a palavra do pastor neopentecostal. Quando existe uma guerra
como essa que está acontecendo lá em Israel, e o coitado do povo do Irã, todo mundo sofre, mas as profecias estão se cumprindo. E eu vi um pastor, eu até vou colocar o vídeo dele falando, eu achei que isso foi muito antiético na sua. Tá vendo? Tá dizendo que o pastor Augusto Nicodemos, o aproveitador, segundo a fala do apóstolo Agenor Duque, né, o judaizante, que ele se aproveita dessas questões de Israel para lucrar na seita que ele criou, tá certo? Eu ainda vou falar isso no final, mas deixa ele falar. Repete essa fala aqui dele. Vamos lá, vamos de novo. Todo mundo sofre, mas as profecias estão se cumprindo. E eu vi um pastor, sim, eu até vou colocar o vídeo dele falando. O Augusto Nicodemos. Eu achei que isso foi muito antiético na sua fala. Eu estou falando para o senhor como um sionista, como um defensor de Israel. Um sionista defensor de Israel. Então ele já está provando, mostrando para que veio. Ele é um judaizante, irmão. Paulo combateu esse tipo de situação em Gálatas capítulo 1. Um evangelho judaizante que girava ali em torno do verdadeiro evangelho de Cristo, contaminando a mente dos judeus cristãos, tentando trazer os judeus cristãos para um misticismo judaizante, irmão. O senhor alega que Deus não tem palavra alguma, profecia alguma. O senhor tem a sua crença. E o senhor poderia ter se pronunciado a qualquer momento, em qualquer outra hora. Mas no meio em que pessoas estão morrendo, cidadãos estão morrendo, civis estão morrendo. Do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Tudo o que está acontecendo na humanidade, cidadão, viu, é o resultado do afastamento do homem para com Deus. É o pecado que traz inimizade entre Deus e o homem. Então, de que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Isso é o subproduto do abandono de Deus. A ausência de Deus na humanidade promove isso. Deus não tem nada a ver com isso, irmão. O senhor diz que Deus não tem mais profecia para com Israel. Não foi isso que foi isso que Augusto Nicodemos falou, irmão. Foi isso que Augusto Nicodemos falou. O Augusto Nicodemos, a mensagem que eu passei aqui, o Augusto Nicodemos declara que Israel não tem mais nada a ver relacionado com o plano da redenção de Deus. O que tinha de se cumprir em relação ao plano da redenção se cumpriu, acabou-se. Então, essas questões escatológicas aí não estão relacionadas com o plano da redenção. Então não tem mais profecias para Israel relacionadas com o plano da redenção, infeliz. Mas o que a Bíblia nos fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, olha as bases do Agenor Duque, no verso 9, nos diz assim: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Meu Deus do céu. À vista deles, numa nuvem encobriu os olhos. A ascensão de Jesus, ele subindo. Sim. E estando ele com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, o senhor sabe, que eram anjos, apareceram, se puseram ao lado e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós ascendeu, virá desse mesmo modo como vocês estão vendo. Ele vai descer aqui. Daniel aponta a sua volta no Monte das Oliveiras. Mas isso são profecias escatológicas relacionadas ao retorno de Cristo e não diretamente a Israel. Isso está relacionado a Agenor Duque, ao retorno de Cristo. Muitas dessas profecias estão atreladas ao retorno do rei, ao retorno de Cristo. Cristo vai voltar? Vai. É profético? É. Profetas do Velho Testamento profetizaram o retorno do rei, profetizaram o fim dos tempos, profetizaram. O Novo Testamento tem profecias relacionadas ao retorno de Jesus? Tem. Então, o retorno de Jesus foi profetizado? Foi. Não tem nada a ver com profecias relacionadas diretamente a Israel.
Tem nada a ver. Esse texto que você falou não tem nada a ver com profecias relacionadas diretamente com Israel. Aí está falando do retorno de Cristo, irmão. O terceiro templo, onde vai reinar o anticristo. Eu sei que o senhor acredita na predestinação. Sim, o que é que isso tem a ver? Aponta que será Puxa, reconstruído onde está hoje a cúpula dourada. isso são especulações, meu. Tá vendo? Isso são especulações. Me aponte um texto nas Escrituras mostrando que tem uma profecia para a reconstrução do terceiro templo. Isso são especulações. Existe uma palavra em teologia chamada de exegese. É o homem colocando sua interpretação no texto. Interessante, rapaz. Impressionante também. O milênio será em Israel. Armagedon será em Israel. No mesmo local que ele subiu, ele vai descer. O local da sua volta é o Monte das Oliveiras. O centro da batalha final, todos sabem, é o Vale do Armagedon. Zacarias 12 diz: e olharão para mim, a quem transpassaram. Não houve outro. Muitos se disseram Messias. Messias é Cristo. Mashiach. E chorarão como quem chora pela morte do seu unigênito. Isso não aconteceu ainda. As profecias apontam para Israel. Todos os textos que ele está falando está mostrando o retorno do rei, o retorno do Messias, o retorno de Cristo para a igreja. Cara, não tem nada a ver com a questão profética para Israel. Tá entendendo? Não tem, irmão. Então esse texto que ele está falando aí, eu tô tomando como base os textos que ele está citando. Estão apontando para o retorno do Messias, o retorno do rei, o retorno de Jesus Cristo. Simples assim, irmão. E é um relógio do mundo. E pessoas, amigos estão sofrendo. O governo milenar, Zacarias 12, o milênio será lá. Como o senhor pode dizer que Deus não tem mais? Paulo vai dizer isso. Não há separação entre judeus, gregos, escravos, mulheres ou livres. Esse texto está relacionado com a igreja. Não existe mais um Israel nacional. Agora existe um Israel espiritual. Judeus e gentios formando um só povo. Está entendendo? É assim que Paulo está descrevendo. Olha, não existe mais um Israel nacional, político, não. É um Israel espiritual formado de judeus e gentios. Tem nada a ver, meu. Não há separação. Nós somos um povo. Um povo em Cristo. Se sois de isso Cristo, que Augusto Nicodemos falou, não foi? E graças a Deus que Deus encobriu os olhos para que o evangelho chegasse até nós. Mas Filipenses 2,9 diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, veja o que ele está fazendo. Para um leigo das Escrituras, essas citações de textos aleatórios, tá entendendo? Textos aleatórios. Neopentecostal gosta de fazer isso. Citar textos aleatórios fora do seu contexto, com pretexto de malícia, dando nova interpretação, tá certo? Cita textos convenientes para tentar justificar aquilo que eles defendem. Isso é muito comum dentro do neopentecostalismo, irmão. Textos que não tem nada a ver. Textos aleatórios. Achei uma falta de respeito muito pesada da sua parte dizer que Deus não tem mais profecia para com Israel. Até porque se Deus não tivesse mais profecia para com Israel, Jesus ia voltar no Juazeiro do Norte, em Manhattan, ou aqui no Brás, ou voltaria em Las Vegas. Todas as profecias à sua volta será no Monte das Oliveiras. O milênio será em Israel. A batalha final, eu acho que o senhor se equivocou. Principalmente porque existem, o senhor sabe, tanto quanto eu, que não há só judeus, há cristãos. E aquela terra é a terra da Bíblia.
Se não houvesse promessa para com Israel, eu creio que nem o surgimento de 1948 teria Então, se cumprido. Reveja seus conceitos, com todo respeito. O senhor é um homem de barba branca, é um homem que tem uma história, e eu acho que o senhor agiu de muita falta de compaixão, empatia para com o povo de Israel, que está passando por um momento tão difícil nesse momento. Segue o vídeo desse senhor aí. algumas pessoas. Segue o vídeo desse senhor aí. Ainda trata com desdém, né? Mas, na minha opinião, o que o Agenor Truque está tentando passar, tá certo? Essas falácias que ele acabou de inventar e de criar, esse espantalho, nada mais é do que uma tentativa de justificar as suas práticas, tá certo? Na sua seita que o Agenor Truque criou, uma seita judaizante, vocês podem ver, irmão, tem vídeos aí, tá certo? O Agenor Duque é um exímio patrocinador de elementos judaicos no culto. Tá certo? É um exímio patrocinador, irmão. Tem tudo o que você imaginar de elementos judaicos, tem no culto do Agenor Truque. Tem até procissão da arca. Eu já mostrei aqui procissão da arca. Então, o que é que o Agenor Truque está querendo transmitir? Uma falsa mensagem, uma falácia, construindo um espantalho daquilo que ele não entende. São pessoas que defendem coisas que não entendem. Entendem? Eu não gostaria de trabalhar aqui essa questão política de Israel. Tá certo? Eu estava até debatendo sobre esse assunto. Eu não quero trazer isso para aqui porque vai gerar polêmica. Em 1948, quando foi estabelecido o Estado de Israel, muitos judeus que voltaram para aquele território ali foram judeus, na sua grande maioria, europeus. Uma miscigenação de judeus. Não existe mais, irmãos. O Israel bíblico é completamente diferente do Israel que está lá. E para você ver, eu gostaria de pincelar aqui para apimentar um pouco o debate desse Israel político que está aí, que não se assemelha ao que está escrito. Por quê, Pedrosa? Eu já vi, em pesquisas que fiz, algumas situações em Israel que fogem ao que a gente vê nas escrituras para o Israel bíblico. O Israel bíblico para o Israel que tem hoje. Pronto, lá em Israel é aprovado, liberado o aborto. O aborto é liberado em Israel. Né? Ideologias de gênero é liberada em Israel. O consumo de álcool, independente da faixa etária da idade, é liberado em Israel. Então, existe um certo tipo de profanação entre esses judeus. Ainda tem um grupo, um partido de judeus que não aceita esse tipo de judaísmo lá do povo de Israel. Eu não quero apimentar e nem polemizar aqui, tá certo? Nessas questões políticas, mas é o que a gente vê. Esse Israel que a gente vê hoje lá no Oriente Médio é o Israel da Bíblia? Com essa profanação que está lá, eu não estou aqui dizendo que eu sou contra o Israel. Entenda. Eu só estou aqui colocando questões à mesa para um debate saudável. Israel é a favor do aborto? É a favor de ideologias de gênero? E o consumo excessivo de álcool. Eu fiz pesquisas aí, você pode fazer pesquisas aí também. Certo? E eu deixo isso aqui para o debate. Mas, resumindo, concluindo, o que é que você achou disso tudo? Você achou que o Agenor Duque refutou o Augusto Nicodemos no que Augusto Nicodemos falou? Você acha que o Augusto Nicodemos faltou com empatia para com o povo de Israel, o povo judeu? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Se você quiser deixar a sua opinião escatológica também, pode deixar. Se você quiser deixar uma opinião sobre essa questão do Israel nacional de hoje versus o Israel da Bíblia,
Deixe sua opinião aí hoje. O Israel de hoje se parece em algum momento com o Israel bíblico do Velho Testamento ou dos dias de Jesus Cristo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião, ok? Uma vez mais eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva. Faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.